Bom, boa noite a todos. Que a gente possa aproveitar a noite de hoje nessa irmandade de espíritos, nesse lar que nos acolhe a todos nós nas nossas necessidades. E hoje eu preparei para apresentar para vocês um tema que me parece bem relevante, o nosso papel aqui na Casa Espírita. Qual é o significado da Casa Espírita para cada um de nós? E qual é a nossa posição, o nosso posicionamento na vida e, consequentemente, na Casa Espírita? Porque nós não mudamos quando entramos aqui. O mesmo posicionamento que nós temos lá fora é aquele que nós trazemos para cá, né? Então, é a respeito disso que eu pretendo conversar com vocês, a fim de que possamos fazer uma reflexão a respeito do nosso comportamento na Casa Espírita e que, quem sabe, mudar alguma coisa nesse aspecto. Primeiramente, vamos lembrar que a Casa Espírita, tal como nós a conhecemos hoje, né, difere um pouco daquela primeira organização cristã que foi a Casa do Caminho, na qual Pedro, em Jerusalém, recebia os aflitos, os doentes, dava atendimento material e atendimento espiritual a todos aqueles necessitados. Paulo, no livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, relata para nós, mais ou menos, a gente tem uma ideia de como era a Casa do Caminho. Um grande galpão, um lugar sem luxo, né? Onde havia uma enfermaria para atendimento aos doentes, havia também um setor de alimentação, onde se preparavam alimentos para aqueles que necessitavam, que passavam fome na cidade de Jerusalém, e havia também a pregação do Evangelho cristão. Então, a Casa do Caminho, a gente pode considerar que tenha sido o primeiro templo cristão, né? Que a gente tem conhecimento. Foi ali que Paulo se aproximou de Pedro e manteve uma amizade que durou até a morte de ambos, porque ambos foram executados no mesmo dia em Roma, em situações diferentes, porque Paulo era cidadão romano e Pedro não era, Pedro era judeu, né? Então, os centros espíritas de hoje, de alguma maneira, eles revivem aquela casa, aqueles núcleos iniciais do cristianismo, onde se divulgava e se professava a caridade cristã. Porém, se a gente for datar o primeiro centro espírita com essa nomenclatura, a gente sabe que ele foi criado por Allan Kardec, em 1858. Allan Kardec fundou a Sociedade Espírita Parisiense, que era uma sociedade que visava congregar pessoas para o estudo da doutrina espírita. E aí, diante dessa sociedade, ele resolveu criar um centro de estudos. E esse centro de estudos, fundado em 1858, também é considerado, no caso, o primeiro centro espírita, tá? Quer dizer, a Casa do Caminho, a primeira unidade cristã. E na Sociedade Espírita Parisiense, o primeiro centro espírita. E aí, Kardec escreve na Revista Espírita, de maio de 1858, ele escreve o seguinte texto. Ele diz assim, que o centro espírita que estava sendo fundado ali, junto à Sociedade Espírita, era baseado na experiência de homens e de coisas, e calcado sobre o conhecimento das condições necessárias às observações que fazem o objeto das pesquisas espíritas, que naquele momento estavam muito relacionadas à questão da comunicação dos espíritos, as revelações
que os espíritos estavam trazendo para nós, né? E aí ele diz assim, que os estrangeiros que se interessam pela doutrina espírita encontrariam, assim, vindo a Paris, um centro. Então, a nomenclatura de centro espírita, quem dá é Kardec, quando ele escreve esse texto na revista Espírita. Ele diz, as pessoas interessadas na doutrina, quando viessem a Paris, encontrariam, assim, um centro ao qual poderiam se dirigir para se informarem e onde poderiam comunicar suas próprias observações. Então, vocês vejam que nós continuamos fazendo isso. As pessoas vêm aqui para se informar, né? Muitas pessoas talvez estejam aqui pela primeira vez, atraídas pela curiosidade, né? Porque ouviram falar no Espiritismo. Outras pessoas vêm aqui, né? Para se comunicar com os companheiros da casa e discutir as suas próprias observações a respeito do que já aprendeu com a doutrina nos grupos de estudo que nós realizamos durante todos os dias da semana, né? Não sei se vocês se todo mundo tem conhecimento, mas nós temos grupos de estudo que acontecem diariamente aqui na casa. Bom, e aí, se a gente for procurar um pouco mais na literatura espírita, nós temos também, ainda com Emmanuel, uma citação na qual ele diz assim, que um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos irmãos mais fracos, e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio. Então vejam bem, olha, o Centro Espírita, né, é um lar de solidariedade humana. Quer dizer, é um local em que a gente deve se sentir solidário com o outro, em que a gente deve ter o sentimento de pertencer a uma comunidade, na qual estamos todos irmanados nesse sentimento cristão de aprender, de compartilhar, de estudar e de praticar a caridade. O Centro Espírita, portanto, se a gente parar para pensar, nós que frequentamos regularmente, é uma escola para a nossa alma. Nós frequentamos a escola laica, né? Nós todos. Alguns até hoje frequentam, eu também, na condição de professora e de aluna. E nós sabemos que lá fora, na escola laica, nós recebemos toda a informação e o conhecimento necessário para que a gente possa construir uma asa, porque a asa do conhecimento, ela é importante para a nossa evolução, na medida em que a gente pode compreender melhor a vida, o mundo, os fenômenos físicos, os fenômenos sociais, que a gente pode compreender e refletir a respeito da existência humana com auxílio da filosofia. Então, o conhecimento é importante, e esse conhecimento a gente adquire lá fora. Mas aqui dentro da casa espírita a gente adquire outro conhecimento, que é o conhecimento da doutrina. E a gente adquire também todo o conhecimento sobre a moral cristã, que vai nos dar a outra asa, a asa que vai nos permitir, junto com aquela, voar na direção do nosso processo evolutivo. Sendo assim, o Centro Espírita é como se fosse uma universidade, uma escola de formação espiritual para a criatura humana. O Centro Espírita é uma escola nesse sentido, porque aqui nós aprendemos a moral do Evangelho, aprendemos os princípios básicos da doutrina espírita, aprendemos a conviver. O Centro Espírita é uma casa de convivência. O que é conviver? É viver com, né? Porque as pessoas que aqui vêm, muitos de nós frequentamos somente aos domingos, outros vêm aos domingos e às terças, outros vêm aos sábados e aos domingos, outros vêm às quintas e aos domingos, não importa que dia. Mas em cada dia da semana nós temos aquele grupo e nós nos reconhecemos. Isso é muito importante, porque nós vamos aqui criando laços. A convivência no Centro Espírita faz com que a gente crie laços de amizade, laços de solidariedade.
Tanto é assim que se um companheiro nosso daqui da casa precisa, e se chega ao nosso conhecimento a necessidade dele, nós logo corremos para poder tentar de alguma maneira saná-la. Essa é a nossa função. Então, o Centro Espírita é uma escola. O Centro Espírita também é uma oficina, porque aqui nós trabalhamos e trabalhamos muito. Aliás, é uma coisa que muitas vezes a gente chega e não percebe. A gente não percebe, por exemplo, que o chão foi varrido, né? Parece que é natural que esteja limpo, né? A gente não percebe que, por exemplo, o salão lá de baixo, muitas vezes a gente nem adentrou para ver, sofreu uma reforma, que foram criadas novas salas. E a gente também, às vezes, não percebe que o teto do salão daqui, dessa região aqui, quando a gente sobe, tem um portão à direita, que aquele teto da sala ruiu. E que a gente não teve ainda a condição de trocar o teto, de mudar o teto da sala. Porque o Centro Espírita é uma casa como outra qualquer. E precisa de cuidado, precisa de conservação, precisa de nosso cuidado, se a gente se sente, né, aqui, fazendo parte dessa comunidade, compartilhando, convivendo junto nesta casa. Esta é a nossa casa, é a nossa casa espírita, é o nosso centro. E isso é uma coisa muito interessante. Vou contar um pouquinho para vocês assim da minha vivência pessoal. Meu avô paterno já era espírita e fundou um centro espírita lá em Niterói, no Rio de Janeiro, né, onde eu vivi muitos anos. E eu era levada àquele centro espírita, mas não frequentei depois que me tornei adulta. Não me identificava com a casa que meu avô havia fundado. Vejam bem, meus pais frequentavam uma casa espírita. Eu também não frequentava a casa espírita dos meus pais. Eu rodei até encontrar a casa espírita onde eu me sentia bem. Aquela era a minha casa. Vocês estão entendendo? É assim que é a vida da gente em relação... É a mesma coisa que acontece com a escola. Quantas vezes a gente matricula um filho na escola e ele não se sente bem naquela escola e a gente tem que mudar o menino de escola até ele dizer, não, essa aqui é a minha escola. Né? Porque essa convivência, ela é feita por intermédio de laços de afinidade. Então, esses laços de afinidade, eles vão se formando no decorrer da nossa vida até que a gente encontra as pessoas. E aí a afinidade, muitas vezes ela é criada aqui e vai lá para fora, né, Virgínia? Não é? Por quê? Porque a gente se conheceu aqui, né, Virgínia? Mas quando eu preciso de fazer qualquer coisa, eu sei que eu vou lá e vou procurar a Virgínia. Por quê? Porque eu tenho confiança nela, ela é minha companheira no Espiritismo. Então, esses laços são laços de solidariedade. Essa coisa é importante para a gente quando a gente professa a religião, a nossa crença, quando a gente segue a nossa doutrina. Por quê? Porque nós não vivemos numa ilha, nós vivemos cercados, né, de pessoas, e a sociedade, ela valoriza os relacionamentos. Aqui dentro é uma casa de relacionamento. E nesse relacionamento, nós buscamos o trabalho. Nós devemos buscar o trabalho, porque lá fora nós não trabalhamos. Tem aqui alguém que não trabalha, que não precisou trabalhar para viver? Quem não trabalha ou nunca trabalhou aqui? Levanta o braço, por favor. Pode estar aposentado, mas já trabalhou, né? Concordo? Então, faz parte da vida o trabalho. Se faz parte da vida lá fora o trabalho, se o estudo faz parte da vida lá fora, aqui dentro, na casa espírita, o estudo e o trabalho também fazem parte do nosso dia a dia, também fazem parte da nossa vida, né? Por isso que Emmanuel também diz o seguinte, na revista Reformador de 1951, vejam só há quanto tempo. Ele disse assim: o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar,
semear o bem e colher as graças, burilarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quer dizer, tanto a gente se burila a si próprio, como a gente também pode ajudar o próximo, o outro que caminha conosco, que frequenta a mesma casa, que tem afinidade com a casa, que tem afinidade conosco, para que ele também se burile. E assim todos nós possamos evoluir juntos. Porque não tem sentido que a gente que compartilha essa casa, que convive aqui no centro, que a gente sabe, né, que as diferenças individuais existem. A gente sabe que as pessoas caminham, né, em ritmos diferentes. Mas a gente também precisa de ter a expectativa de que, se a gente está aqui junto, que a gente possa ajudar um ou outro para que a gente vá mais ou menos, né, que a gente vá seguindo mais ou menos o mesmo caminho, que a gente possa trilhar, que a gente tenha uma direção só. Daí, né, a gente tem que pensar o seguinte: quem são as pessoas que frequentam a casa espírita? Bom, existem as pessoas que são espíritos desencarnados. São espíritos, são gente. O doutor Inácio tem um livro muito interessante que ele diz assim: espírito é gente. Porque às vezes a gente pensa assim, espírito é só espírito. Não, espírito é gente, como a gente, só está desencarnado, né? Então, aqui no Centro Espírito, existem frequentadores que são espíritos desencarnados, que auxiliam, que trabalham na casa e que vêm aqui também assistir às reuniões, receber, né, a influência positiva, receber a orientação de que precisam. Existem também as pessoas encarnadas, que aqui estão nós, por exemplo, né? Todos nós, os desencarnados e os encarnados, temos desejos, temos expectativas em relação à nossa vida e temos necessidades diferentes uns dos outros, né? Todos viemos ao Centro Espírita com o desejo, a expectativa de que essas necessidades sejam alcançadas. Mas como é que essas necessidades poderão ser alcançadas? Por intermédio dos serviços que o Centro Espírita nos propicia. Por exemplo, o atendimento fraterno, né? Então, o Centro Espírita tem um atendimento fraterno. Qualquer pessoa que chegue aqui, né, e diga: eu estou precisando de falar com alguém, de conversar com alguém, estou numa situação aflitiva, estou precisando de uma orientação, vocês podem ter a certeza, né, que a direção da casa vai designar alguém para atender aquela pessoa. Eu mesma já fiz isso várias vezes. Existem, como eu já falei também, os grupos de estudo. É uma forma de atendimento para aqueles que desejam progredir na compreensão da doutrina. Existe também uma prática espírita que é consubstanciada nas reuniões mediúnicas, porque nas reuniões mediúnicas a comunicação entre o plano espiritual, né, e nós, os encarnados, ela se realiza e muita ajuda é realizada para esses irmãos desencarnados. E existe também, na casa espírita, todo um trabalho de divulgação da doutrina. Por exemplo, a gente tem reuniões do CRE, a gente tem reuniões a gente compartilha com outras casas espíritas, a gente tem reuniões de mocidade, enfim, a gente faz todo um trabalho também de divulgação da doutrina. Bom, aí a gente tem que pensar o seguinte: se a gente frequenta um centro espírita, eu já falei, mas eu vou repetir, né? Porque Kardec já dizia, né, a respeito do seu mestre Pestalozzi, que a melhor didática é a da repetição. Então a gente precisa repetir para que as coisas sejam gravadas na nossa mente, né? Então, quando você frequenta regularmente um centro espírita, ele é a sua segunda casa. Vou repetir. Se você frequenta regularmente um centro espírita, ele é a sua segunda casa, o seu segundo lar.
Você tem a sua casa onde você mora e o centro espírita é a sua segunda casa, né? Você se junta a um grupo de espíritos, nós, espíritas, encarnados e desencarnados. Porque a gente sabe que existem espíritos desencarnados que não são espíritas. Vocês sabem disso, né? Porque se a pessoa é católica e vem a desencarnar, não vai se tornar espírita porque desencarnou, ela vai continuar sendo católica. Se ela é evangélica e desencarna, não pense vocês que desencarnou virou espírita. Não, continua com a mesma percepção de mundo, a mesma crença que tinha. Então, nós estamos dizendo que quando a gente frequenta uma casa espírita regularmente, a gente se junta a um grupo de espíritos espíritas, encarnados e desencarnados. E esses espíritos, esse grupo encarnado e desencarnado, conta com vocês. E vocês contam com eles. Quer dizer, nós formamos uma força de coesão, na qual, por intermédio da convivência, a gente estabelece os laços que permite que a gente se ajude mutuamente. Cria-se uma fraternidade, no sentido mais profundo daquilo que Jesus nos ensinou, né? A fraternidade. Nós nos consideramos irmãos, porque nos identificamos uns com os outros por esses laços. Às vezes até mais do que pelo laço biológico, o laço consanguíneo que nos prende a um irmão biológico. Muitas vezes a gente tem mais afinidade, uma ligação maior com um irmão aqui da casa do que com um irmão que a gente tem na nossa família e que veio, né, reencarnou na nossa família, mas a gente não tem aquela afinidade como a gente muitas vezes encontra a pessoa que convive conosco aqui. Portanto, o centro espírita é o nosso lar. Né? André Luiz escreveu, não foi? Nosso lar. Né? Quem sabe que a gente ainda não vai se reencontrar nesse nosso lar aqui no plano espiritual. É nosso lar. E o lar é um espaço energético. Então, quando a gente entra aqui, a gente está recebendo uma energia que é fruto da energia que emana de nós e que emana dos espíritos que convivem na casa. Por isso é importante que a gente, quando está aqui no salão, né, principalmente aqui no salão, a música tocando maravilhosa, a gente evite conversar. A gente tente pensar, né, se a gente tem dificuldade de concentrar, que a gente procure pensar na letra da música, que ajuda a gente a se concentrar. Porque aquela conversa paralela que muitas vezes acontece no salão, ela dispersa a energia, né? Ela contribui para que essa energia não permaneça aqui. Porque às vezes a gente faz fofoca, né? É da natureza humana. A gente comenta uma coisa e outra, né? Fala mal dos políticos. Agora nós estamos no momento em que a gente está fazendo muito isso. A gente comenta o custo de vida, a nossa vida lá fora. E essas coisas muitas vezes quebram, né, a energia mais restauradora que a gente precisava de manter aqui na casa espírita. A casa espírita é um ambiente amoroso. Amoroso no sentido da fraternidade. Amai-vos uns aos outros. Então, aqui dentro, a gente tem que manter esse espírito fraterno, essa amorosidade, né, que Jesus nos propôs e nos ensinou. O centro espírita também é um local de repouso. Quantas vezes a gente chega aqui, isso já aconteceu comigo várias vezes, você chega com a cabeça cheia, né, teve 1000 problemas, a vida está muito difícil, e você sai daqui, você entra aqui, parece que a coisa você tem um ponto de equilíbrio, e você sai daqui revigorado. Então, muitas vezes, o centro espírita é também para nós e para os nossos irmãos desencarnados um local de repouso, né?
E aí, gente, eu quero trazer para vocês, assim, o ponto central da minha reflexão de hoje, né? Tem aquela música que diz assim, né? Tudo que a gente ama, como é que canta, o Quincas? Eu não me atrevo a cantar, mas diz assim, tudo que a gente ama, é claro que a gente cuida, não tem? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida, não é assim? Então, se a gente está falando que a gente aqui forma um lar, se a gente está falando que aqui, nesse lar, convivem irmãos na doutrina, se a gente está dizendo que aqui a gente deve desenvolver a fraternidade e a amorosidade, é importante que a gente pense em cuidar do nosso lar, não é? O que vocês acham? A gente não cuida da casa da gente? Então, se a gente cuida da casa da gente, a gente precisa cuidar da nossa casa espírita. Hoje, eu estava preparando essa palestra de tarde, e aí peguei assim a minha pasta da evangelização, né? Porque eu coordenei evangelização muitos anos aqui. E aí encontrei um papelzinho da minha neta, quando ela era pequena. Aí era um trabalho que a evangelizadora tinha passado para ela. E eu presumo que esse trabalho dizia respeito a uma análise que a evangelizadora deve ter feito com ela a respeito da casa onde ela morava. Então, ela desenhou a casa onde a gente morava naquela época, e aí ela tinha que dizer qual era o espaço da casa que ela gostava mais. Aí ela disse que era o quarto dela. Aí tinha uma pergunta que ela tinha que responder assim, por que ela gostava mais do quarto? Aí ela respondeu que ela gostava mais do quarto porque ali ela tinha as coisas delas, ela ficava na intimidade dela, alguma coisa assim. Aí depois perguntou assim, como é que você cuida do seu quarto? Aí ela disse que ela tinha que manter o quarto arrumado. Mentira, que não fazia nada disso, porque ela tinha lá 8, 9 anos e eu tinha que ficar brigando para ela arrumar, né? Hoje arruma. Mas naquela época não tinha essa preocupação, mas ela já tinha a noção de que ela precisava de cuidar do quarto, na medida em que era o espaço da casa que ela mais gostava. Então, eu digo para vocês, se a gente tem uma casa, a gente cuida dela. Se a gente convive aqui na nossa casa espírita, nós precisamos de cuidar da nossa casa espírita. E daí, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? O que é, digamos assim, mais apreciado? O que é mais valorizado na nossa sociedade? É o perfume ou é o detergente? O que vocês acham? Hein? O perfume. Perfume custa muito mais caro do que um vidro de detergente, não custa? Hein? Perfume custa caro. Importado, então, não precisa nem ser importado. Vai aqui nessas lojas que vendem de perfumaria aqui na cidade, o perfume custa caro. Você, quando se arruma toda, né? Eu passei perfume, que eu falei, eu vou fazer palestra, tem que ficar cheirosa, né? Mesmo que vocês não estejam sentindo aí, mas isso me dá um bem-estar, não é assim? A gente valoriza o perfume. O perfume merece lugar de destaque na nossa casa. A gente bota no banheiro, exibe o perfume. O detergente você esconde embaixo da pia. Ou, no máximo, você bota em cima da pia naquela coisinha assim de plástico para esconder o... Só fica aparecendo a partezinha de cima, não é assim? Não é? O perfume tem um frasco bonito, né? Às vezes até você paga caro pelo frasco, pelo vidro, porque ele é todo elaborado, muitas vezes tem laços, tem isso, tem aquilo. O detergente não, é feito de plástico e uma coisa que não tem nenhum acabamento mais elaborado. A sociedade valoriza o perfume e se esquece do detergente. E aí eu quero fazer uma metáfora com vocês. Será que existem pessoas perfume e pessoas detergente? Será que existem espíritas perfume e espíritas detergente? Vamos pensar. Por quê? Porque o espírita perfume, quem é? É aquele que aparece, ou que quer aparecer, que vem, é visto, né? É adulado.
E há aqueles espíritas desavisados que adulam esse espírita perfume. O espírita perfume tem uma outra coisa também interessante para a gente pensar. O perfume você coloca, ele tem um tempo de duração, não tem? Depois ele acaba. Agora, se você lava a louça com detergente, fica limpa. Pelo tempo que for até você sujar de novo, não é assim? Né? Então, quanto menor a fixação do perfume, mais rápido o cheiro desaparece. Então, às vezes, a gente nota na casa espírita o espírita perfume. E a gente nem repara no espírita detergente. Por quê? Quem é o espírita perfume? É aquela pessoa que faz presença, que frequenta religiosamente as reuniões. Vem à reunião, vem bem arrumado, conversa com todo mundo, né? Toma seu passe e vai embora. Quer dizer, é como fosse o perfume mesmo. Teve aquele período e acabou, né? Não quer dizer que essas pessoas sejam más, não é isso. Esses espíritas perfume, eles simplesmente são assim. Eles ainda não têm a consciência, né, de que eles poderiam ser mais do que isso, de que a casa espírita, como um segundo lar, pode dar outras oportunidades para ele. E aí a gente agradece ao espírita perfume, da mesma maneira que a gente gosta de passar um perfume e de se perfumar. Porque o espírita perfume, ele tem um papel na casa espírita. Ele vem aqui, ele comparece, ele de alguma maneira está presente ouvindo a nossa preleção. Imagina vocês, se cada um de nós que vem aqui, o grupo da música viesse tocar e não tivesse ninguém para ouvir. Não é, Quincas? É uma coisa muito desagradável. Ou o palestrante vem aqui e não tem ninguém para escutar. Não estou dizendo que vocês todos são espíritas perfume, não. Não me levem a mão, não é isso que eu estou dizendo. Mas existe aquela pessoa que cumpre a obrigação, não é? Então, é importante que a gente compreenda que as pessoas têm níveis diferentes, né, de se aperceberem da realidade da vida, de adquirirem o conhecimento, de amadurecerem, porque também há a questão do amadurecimento dentro da doutrina. E nós fazemos votos que todos continuem vindo à casa espírita, tá? Todos, independentemente do que possam fazer, porque a casa espírita está aberta de domingo a domingo para receber a todos. Mas quem é o espírita detergente? É aquela pessoa que está sempre na casa espírita, mas colabora com as atividades. Entrega a mensagem na porta, coloca, faz a filmagem da palestra, toca a música na abertura da nossa reunião. Enfim, essas pessoas varrem o chão, troca a lâmpada, porque tem lâmpada que queima, gente. Conserta o computador, coloca na internet a programação. Vocês não sabem quem são essas pessoas, mas elas estão aqui dentro da casa. Porque se não tivesse o espírita detergente, né, recebe a colaboração para ir para a obra social. Se a gente não tivesse esse espírita detergente aqui na casa, né, a gente não faria nem 1/3 do que a gente faz. Nem 1/3. Então, é importante que a gente pense, o espírita detergente é aquele que está na casa, mas ele tem sempre algo a fazer. Às vezes, essa função é designada, outras vezes não. Por exemplo, eu não posso cantar, porque eu não sei cantar igual o Quincas, não sei. Né? Então, não posso me arvorar a cantar. Então, é uma função designada. Seu Toninho, que toca e que canta também, é uma função diferente. Mas sempre existe alguma coisa que a gente pode fazer. E a gente, então, pode se tornar espírita detergente. Espírita detergente está aqui, ao nosso lado. E, às vezes, a gente nem sente, nem percebe, nem sabe quem ele é.
que aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita Francisco de Assis, a gente pode atuar como espírita detergente? Tem duas maneiras da gente atuar. A gente pode atuar dando alguma ajuda financeira, porque o centro paga luz, compra material de limpeza, papel higiênico, né? Tudo isso é como fosse uma casa, não é? Então a gente se sustenta a partir dos livros que são vendidos na biblioteca, mas muitas vezes isso não é suficiente para pagar as contas mensais. Então há pessoas que não podem doar seu trabalho, mas podem doar financeiramente uma quantia por mês, não importa quanto seja. Existe também o espírita detergente que vai doar o seu trabalho. Onde é que pode doar o seu trabalho? Na manutenção. Tem gente que sabe pintar, tem gente que sabe escolher o piso, tem gente que sabe consertar a janela, tem gente que tem noção de eletricidade para mexer na fiação. Então, essas pessoas podem colaborar doando o seu trabalho para a nossa casa, né? Quando a gente entra, a primeira coisa que a gente vê ali é a biblioteca. Vocês já repararam? Lado esquerdo está a biblioteca. Olha, a biblioteca vende livros, mas a biblioteca, quer dizer, ela é uma livraria e ela é uma biblioteca de empréstimo. Então, muitas vezes, a gente compra o livro, a gente lê. Lá em casa acontece muito isso. A gente compra, eu leio, meu marido lê, às vezes empresta para meu filho, empresta para o meu cunhado e o livro vai para a estante. Então, se o livro está lá na estante, não serve para você mais preparar uma palestra, fazer um estudo, voltar, traz ele de volta para cá, doa para a biblioteca. Porque muitas vezes há pessoas que não têm condição de comprar. E aí essa pessoa vai poder levar aquele livro como empréstimo, né? Na assistência social, nós temos várias famílias. Quantas, Vita? Hoje tem pouco, porque diminuiu a cesta. Sim, mas quantas nós tínhamos? Nós começamos com 40. 40 famílias assistidas. 12, 13 famílias ainda são assistidas. Então, vejam, famílias carentes que necessitam de uma cesta básica. Uma cesta básica está custando em torno de R$70, R$72. Então, é a gente fazer uma reflexão e ver se eu não posso mensalmente dispor, né, de R$70 para trazer uma cesta básica. Se eu não posso, por exemplo, olhar no meu guarda-roupa, qual é aquela roupa que eu não uso mais e que eu posso trazer aqui para o centro, que de certo vai ser usada por essa família. Livros infantis, enfim, tudo isso, tudo que eu puder trazer, eu vou ajudar na assistência social. Nós temos também como ser espírita detergente na evangelização. Na evangelização a gente está sempre precisando de apoio, de ajuda, seja para fazer material, seja para dar assistência às crianças. O ideal é que a gente tenha 2 evangelizadores por sala, e nós, em muitas salas, só temos um evangelizador. Não precisa de ser professor, ter experiência em sala de aula, nada disso. Nós precisamos de ter boa vontade. Boa vontade, né? Nós temos também, podemos ser espíritas detergentes na equipe de multimídia. Nós podemos auxiliar a equipe de multimídia, né? Seja lá pelo site da internet, mandando notícia, ou seja, colaborando de qualquer maneira com o pessoal que toca, que grava, me oferecendo para isso. Eu posso ser espírita detergente nos grupos mediúnicos. Se eu participar dos grupos de estudo e me preparar no estudo da mediunidade, eu posso vir a fazer parte de um grupo mediúnico, e com isso eu estarei colaborando para essa atividade tão importante do centro, que é a assistência aos espíritas desencarnados. Existe também a equipe de artesanato. Vocês devem ter visto que a gente teve um bazar, né, nas semanas que antecederam o Dia das Mães, tudo feito aqui por pessoas que colaboraram, e aquela renda também reverte em benefício do centro. Nós podemos ser espíritas detergente proferindo palestras e passes. Aí vai dizer, mas eu nunca dei um passe na minha vida. Vai aprender. Eu quero aprender. Que aqui vai ter sempre alguém que
que vai poder orientar, dar o treinamento, orientar, saber como é que você, onde é que estão os chakras, como é que você se situa, como é que você faz a imposição das mãos. É uma grande ajuda, né? E no atendimento fraterno, atendendo aquelas pessoas que chegam aqui em desarmonia, pessoas que chegam confusas, com problemáticas emocionais sérias, né? E que, na maioria das vezes, que tem causa espiritual. Os detergentes, gente, estão em todos os lugares da casa espírita. Onde a gente olhar, tem detergente. Muitas vezes sobrecarregados, abraçando várias tarefas ao mesmo tempo. Porque nós não temos em tão grande quantidade, né? E aí, como é que a gente pode ficar ombro a ombro com esses espíritas detergentes? É muito simples, torne-se um deles. Torne-se um espírita detergente. Quando isso acontecer, os espíritas perfumes perceberão que também podem se tornar espíritas detergentes. Afinal, os perfumes não agem assim por mal. Não é essa a intenção da maioria dos espíritas perfumes. Simplesmente ainda não perceberam o real significado do trabalho numa casa espírita. Ainda não se conscientizaram de que a casa espírita, né, ajuda a eles, a nós, a todos nós, e nós temos também, em contrapartida, o dever de ajudar a casa espírita. Daí fica a pergunta para vocês levarem para casa hoje, né? Que tipo de espírita você é? Você é perfume ou detergente? Obrigada.